Fala, galerinha do canal. Galerinha do WhatsApp. Bem-vindos ao canal WhatsApp. Hoje a corrente do Zap vai ser: o ser humano é um ser natural ou não? Primeiro, nosso convidado Daniel. Daniel, se apresente. Eu não sou convidado, eu sou host. Ninguém perguntou, se apresente. Boa tarde, meu nome é Daniel, tenho 15 anos, meu sonho é... Ok. Bruno, se apresente. Meu nome é Bruno, eu tenho 15 anos. E eu tenho 15 anos, sim. Muito bem. E eu sou a Lei, mais conhecida como Laís, mas eu gosto de Lei, então pronto. Vamos lá. O podcast hoje traz o assunto, que é uma pergunta, na verdade. Do momento. Do momento, todos querem saber. Uau, a pergunta que não quer calar. O ser humano é um ser natural? O que é ser um ser natural? Eu acho que não. Vou explicar por quê. Diga. Que eu acredito que nada é natural. Tipo, não existe produto natural para começo de conversa. Por quê? Para começar, os alimentos são produzidos em plantações. E tipo, mesmo que tu vá pegar os alimentos que tem no meio da selva, eu acredito que eles não sejam não possam ser considerados naturais. Porque tipo, com a chegada do português, muitos índios que viviam no litoral, fugiram pro centro, pro norte. E com isso, dizem que eles espalharam muito da flora que tem lá hoje em dia, tipo, espalhando semente, comendo coisa. E aí, então, tipo, tu já pode considerar que já não é natural, teve influência humana. Porque, tipo assim, se você for considerar que por ter influência humana... Mas se tu for considerar que tudo que tem interferência humana não é natural, tu já tá pressupondo do ponto que o ser humano é natural. E se o ser humano é natural, então o ser humano é natural. Não, só que assim, se você falar que tudo afetado pelo ser humano não é mais natural, tudo que sofre uma alteração não é mais natural, então não vai ter coisas naturais, porque os seres humanos são o ser que mais alterou a natureza. E tipo, assim tu tá já pressupondo do ponto que o ser humano é um ser não natural. Posso interromper? É um podcast. Fala. Então, eu acho que minha opinião é: tudo tem origem natural. O ser humano é de origem natural e os instintos dele são de origem natural. E esses instintos, ganância, etc., levaram a comportamentos que se tem hoje. Tipo, Por leis sociais e éticas. tipo, um ser é produto do meio. Aquele ditado, né? Por exemplo, comida. O se alimentar é um instinto natural. O ser humano precisa comer, porque senão ele morre. Isso é um instinto natural. Agora, tipo, as preparações, rituais, modo de preparo, de como a gente faz isso, nossos costumes sobre essa comida, isso sim faz de nós um ser cultural. Isso teve origem natural. Essa é a minha opinião. Eu acredito que é assim. As ações culturais, elas obviamente estão influenciadas pelo instinto, e eu concordo com a Laís, que no caso seria algo natural, mas também que essas questões sociais também influenciam o instinto. Por exemplo, leis, você, de uma forma instintiva, não vai fazer algo que vai te colocar em uma prisão, por exemplo. Sim. Tipo, socar o presidente. Tipo, o presidente... Isso é treta política. E aí, tipo, tu pode ter até o instinto de querer fazer isso, só que tu pode falar, não, mas porque a gente é racional, a gente não vai socar o presidente. Mas não é porque a gente é racional, tipo, mas porque, tipo, a gente vai ter também não só o instinto de querer socar, mas o instinto de que se eu socar, eu vou preso. Eu tenho esse raciocínio, eu tenho esse instinto. Isso faz do ser humano um ser social. Mas a partir do ponto em que eu sei que eu vou ser preso, o meu instinto de medo atua. Então é natural. Exatamente, porque a gente é um produto do meio. Se o meio se adaptou pra chutar a virilha alheia é crime, então socialmente eu fui construído pra não fazer isso, porque eu sei que as consequências não serão boas. O instinto, eu acredito que, agora parando para pensar melhor, talvez seja uma combinação natural do cultural, do que se entende por ética
e do que se entende por leis sociais. A ética é, tipo, completamente feita pelo homem. A ética não existe, ela foi criada pelo homem. Não, calma, mas como eu tava falando antes agora, Sim. que não tava gravando, tipo, eu acredito que esse negócio de ética e leis sociais também são um instinto natural, tipo, como antigamente não esses mesmos conceitos existiam, só que não foi criado propositalmente, tipo, como eu quero fazer uma coisa e essa coisa faz mal pra tu, meio que criou-se essa coisa de, tipo, se eu fizer isso, vai dar ruim pra mim, então eu tenho medo disso dar ruim pra mim, porque vai dar ruim pra tu, e aí quando dá ruim pra tu, vai dar ruim pra mim, meio que criou esse conceito de ética, tipo, se eu te der um soco, eu sei que eu vou levar ele de volta, então meio que eu tenho esse instinto, e esse instinto a gente chama de ética. Sim, é como o Weber dizia. Eu acho que, tipo, isso foi meio que construído com o tempo, com noções de benefício próprio. Que aí foram construídos para um benefício público e coletivo, sabe? Mas isso já existia no período das cavernas, eu acho. Exatamente. Tipo, é construído, então, tipo, de época em época. Porque, tipo, antigamente não tinha essa ética. Tipo, antigamente existia, sei lá, a pederastia. Hoje em dia é considerado antiético. Hoje em dia é considerado crime. Então, tipo, não era um instinto natural. Foi construído. Eu acredito que, assim, as consequências, segundo o Weber de uma análise mais leiga, as consequências são o que mantém o ser humano como sociedade. Então, de certa forma, o ser humano naturalmente é um animal que vive em sociedade, mas também é influenciado por ações culturais. Exatamente, como eu disse, tudo tem origem natural, de instintos de coletividade. e consequências é o instinto do medo. Exatamente, como a gente constrói isso e transforma isso, vira algo cultural e social. O instinto natural em si só move o homem pelos desejos que ele tem. Se considerar apenas o natural. Ele não tem limite e, tipo, ele mata, ele faz qualquer coisa porque ele tá seguindo o desejo dele. Mas esses instintos, essas vontades foram, tipo, construídas, né? Com o tempo. Mas, assim, parando para pensar, o desejo, ele é algo instintivo ou é algo construído pela sociedade? Depende, se você está considerando que instinto é só a vontade de viver, cagar, dormir, fazer tchê, então é natural. Assim, o instinto em si, você nasce com ele. Tipo, a criança tem o instinto de procurar o peito da mãe quando nasce. Isso não foi construído nela. Isso é natural. É natural. Só que assim, do mesmo forma que você tem esses instintos quando você nasce, quando você tá na sua vida, você continua com esses instintos. Só que eu acho que eles, tipo, ficam complexos. Exatamente. Só que eles são mais controlados, porque quando você é criança, você não tem uma conduta socialmente construída ainda, sua personalidade ainda está se formando. Por isso que eu digo que o ser humano é um ser socialmente construído. Sim, eu acredito. Na verdade, eu acredito que, assim, na infância o seu desejo é menor, só que o controle também é menor. E conforme o passar do tempo, como diria o filósofo, eu esqueci o nome, pronto, é a questão lá do homem nascer bom e a sociedade o corromper. Eu acho que, tipo, a ética, tipo, foi totalmente criada pelo ser humano, obviamente, né? Porque, tipo, na natureza não tem essa questão ética. É, tipo, cada um por si. E por isso que eu acho que os desejos de uma criança é simplesmente... Ela já nasce com os instintos de... o que eu sinto é que eu preciso comer. Eu vou chorar por comida porque eu ainda não tenho nenhum poder de me mover, locomover para procurar por ela sozinho, né? Então, ela chora. Ela já nasce com esses instintos pré-determinados. E outros instintos ela vai adquirindo com o tempo. Outras vontades, né, no caso. E a criança, como ela não tem muito controle, ela só segue os instintos dela de sobrevivência. Tipo, quero comer, quero cagar, quero dormir. Parando para pensar, as leis sociais basicamente são resultado de todos os instintos humanos. Por exemplo, você não pode matar alguém. Eu tava falando esse tempo todo que os instintos ficaram mais complexos e viraram as leis sociais. Exatamente, tipo, você tem o instinto de não querer morrer, proibido matar. Só que aí, no caso, ele virou mais complexo e virou o instinto de não querer ser preso. Por isso que eu digo, isso tudo Ser chega assaltado. na conclusão. Isso tudo, se você parar pra pensar, chega na conclusão de o instinto pode ser socialmente construído. Só que o que é socialmente? Só que a sociedade é instintivamente construída também.
Se você cresce, tipo, você é alertado de se você fizer tal coisa, você pode ser preso. Esse instinto de ter medo de ser preso vai ser colocado em você pelo tempo. Mas essas leis que colocaram foi criado pelo instinto de outras pessoas, então tecnicamente é uma mistura de instintos. Então é só instinto. Exatamente. É. Exatamente. A gente tá falando a mesma coisa, a gente tá só repetindo. E aí, a partir do ponto que o ser humano se tornou um ser político também. Ó, o Hobbes, ele diz, não o Hobbit do Senhor dos Anéis, o Hobbes da filosofia. Ele diz que o homem tem uma essência má. Mas esse má dele é a questão dos instintos. Só que assim, ele fala que é a guerra de todos contra todos. Se você olhar para pensar, você luta contra seus próprios instintos. Então, a partir do ponto em que você tem que seguir leis sociais, você está lutando contra os instintos, que são, no caso, as leis sociais, que outras várias pessoas colocaram. Então, meio que tu tá lutando instinto contra instinto. Pois é, você aprende a controlar isso. Porque o ser humano acaba sendo um ser social e cultural. Por isso que ele pode ser. Não. Fale, Bruno. Perdão. É porque, tipo, eu acredito que na teoria, o ser humano, assim, segundo o Rousseau, o ser humano, ele não nasce com uma essência má. Por exemplo, a combinação de instintos dele não é matar, e sim ajudar o outro. A questão é que a sociedade corrompe ele. Eu tenho a opinião de, tipo, o ser humano não nasce com ética dentro dele. Eu acho que o negócio mal que o Daniel quis dizer. Não, mas eu quando eu falei mal, eu disse mesmo que, tipo, o que ele quer dizer de Kumar é tipo o instinto bruto, porque muitas vezes o instinto bruto faz mal pra outra pessoa, mas não significa que é mal. O ser humano, naturalmente, ele não age pela ética. Ele age pelo instinto bruto, naturalmente. Não socialmente, entendeu? Só que eu acho que o ser humano nasce com a ética assim. Não, tipo, certos sensos ele adquire. Tipo, de coletividade, ele aprende a trabalhar em equipe. Na verdade, a ética também é uma construção social. Construção social que ele teve com o tempo. Porque ele foi conviver com outras pessoas. E, tipo, eu acho que o Daniel quis dizer com, tipo, esse essência má é de, tipo, você vai Foi o lá... Hobbes que falou, não fui eu. Eu sei, eu tô falando, tipo, que tu mencionou. Tá. Que, tipo, entre aspas, o ser humano nasce com uma essência má, que é como se ele fosse lapidando com o tempo uma ética dentro dele, porque ele vai se transformando com o ambiente em que ele vive. Por isso que eu acho que o ser humano não é mais um ser só natural, entendeu? E aí você volta para Sócrates, porque a partir do momento que você fala que ele tá lapidando algo dentro dele que vai construindo a ética, Sócrates fala que quando você lapida a sua essência é boa. Tipo, independente de quem você seja. Agora, se o ser humano escolhe permanecer seguindo suas vontades, mesmo que elas machuquem outras pessoas, te prejudiquem outras pessoas, aí sim a essência dele continua ruim. É verdade. Agir simplesmente pelo instinto não é algo, de certa forma, bom. Por exemplo, o canibalismo, que antigamente não era, provavelmente não é improvável que um ser humano comesse outro. Mas eu acho que desde a época das cavernas, eu acho que eles já tinham um certo repúdio disso. Repúdio de quê? De comer carne humana. Só que esse repúdio seria instintivo. É porque, tipo, eles percebem que os outros seres humanos são parecidos com eles. Aí eu acho que cria certo estranhamento. É senso comum, né? Não é a maioria dos animais que pratica canibalismo. Então eu acho que é um instinto já animal. É verdade. Você pode analisar por duas formas. Por exemplo, sendo uma questão ética, eu não vou comer ele porque assim como eu, ele é um ser humano. Ou você pode analisar pelo sentido de ambicioso, porque ele pode me ajudar a conseguir mais comida mais fácil. Pois é, por isso que é muito engraçado pensar nisso. Se tu observar só a vida animal, sem ser racional, tu não vê normalmente eles praticando canibalismo. Você vê eles andando em bando, você vê eles andando... Crocodilo comete canibalismo. Pois é, algumas espécies cometem, mas a maioria só em outros casos de exceções. Assim como nos humanos, exceções ocorrem canibalismo, mas tipo, naturalmente o ser humano não é moldada, segue uma vontade de comer outra pessoa da mesma espécie. Assim, como é que a gente sabe, né? A gente não tava lá na Idade das Pedras. Pelos estudos que tem, né? Tipo... É porque assim, como é que você vai saber do estudo sendo que, tipo, um cara comeu o outro, então não tem mais vestígio do outro. Tipo, não tem uma pintura rupestre do cara comendo o outro, tá ligado? O que eu queria falar esse tempo todo era que, assim, quando você pega um cupim, vocês consideram um cupim um ser natural? Ele age puramente por instinto.
Saindo um pouquinho do lance do instinto e da ética, e partindo para outro ponto. O cupim, ele constrói cupim. Vocês já viram cupinzeiro? Não. Ó, isso aqui é um cupinzeiro. É um bagulho gigante, né? Caralho! Sim. Então, Pois é, caralho, isso aí parece uma pedra, é um pedra, cupinzeiro. não? Eles construíram, não é uma pedra. Então, Caralho. nossa, se for se basear nisso, dá pra. Dá pra você dizer que o ser humano também é um ser natural. A gente constrói prédio usando os negócios da natureza, do mesmo jeito que o cupim constrói piseiro. Ó, é um ponto. Mas o cupim, ele não tem o negócio de. O cupim não tem noções éticas, não tem um pensamento racional. Não, eu disse que era saindo desse quesito da ética. Vou fazer um tipo de. Eu vou fazer um modo diferente de fazer as coisas. E é tipo, o cupim não vai criar, tipo, um modo de fazer as coisas. Eles todos se unem para fazer um só objetivo, que é construir uma cupinzeira, né? Não. Eles só agem em coletividade para isso. Já o ser humano, ele age em coletividade, mas, tipo, cada grupo coletivo tem seu próprio modo de fazer as coisas. Então, daí surge o processo de culturalização, né? O que um animal, tipo, natural não tem. Isso que eu ia falar, tipo, você pode até falar que um ser humano é um animal cultural, mas uma religião, por exemplo, quando você tem um povo das cavernas que começa a cultuar alguma figura ou coisa assim, além do instinto da curiosidade, de querer saber o que está acontecendo em volta dele, também é um pouco do medo da morte e alguns outros instintos que ele junta para poder afirmar que ele precisa ter alguma espécie de salvador. Mas assim, de certa forma, se você for parar para pensar, a religião traz a ética, por exemplo, as religiões monoteístas éticas. A religião, eu não sei se a religião surgiu como uma forma de explicar as coisas, ou se simplesmente o ser humano já tem esse comportamento assim natural de cultuar algo. Se você ensina um cachorro a sentar dando petisco pra ele, ele consegue esse comportamento. Você fala, mas o cachorro não é racional. Não, ele tá levando em consideração de que se ele fizer aquilo ali, ele não vai ser punido e vai receber uma recompensa. Só que a gente faz uma coisa falando que se eu fizer isso, eu vou ganhar uma recompensa ou vou evitar uma punição. Pois é, e tipo, eu acho que tipo, basicamente tudo hoje em dia se baseia nisso, se for parar pra pensar de forma mais complexa. Mas o cachorro, por exemplo, ele só relaciona as coisas a outras coisas. Tipo, teve um experimento de um treinador que ele fez o cachorro associar um toque de um sino à hora de comer. Então, toda vez que o cachorro ouvia o sino, ele começava a salivar, porque ele relacionou isso à comida. Quando eu ouço o sino da escola, eu também vou comer. Eu também vou comer. Não corta isso, que é a melhor parte do podcast. Eu vou deixar isso. Porra, agora todo mundo perdeu a linha de raciocínio. Mas, tipo, isso também é porque a gente também é animal e a gente também tem a capacidade de relacionar as coisas. Isso também é característica nossa. Quando a gente vê o sol no topo, a gente... É porque quando você diz relacionar as coisas, é basicamente raciocinar, só que com outras palavras. O cachorro, ele raciocina meramente. Tipo, ele raciocina que aquilo tem ligação com aquilo. Quando a gente vê o sol no topo, a gente não raciocina que é meio-dia, a gente relaciona que é meio-dia. Da mesma forma que o cachorro. Mas é, tipo, uma criança que teve alguma coisa, um trauma de infância é justamente, às vezes, isso. A pessoa tem um gatilho por algo que ela relacionou ao momento traumático. Tipo, sei lá, vamos dizer que uma pessoa fez mal a ela, e aí isso foi um evento traumático pra ela. Se ela ver essa pessoa de novo, isso vai causar um gatilho nela, porque ela relacionou aquela pessoa àquele evento ruim que aconteceu. Vocês sabiam que isso acontece também com os atos? Porque, por exemplo, alguns atos, algumas espécies, eles literalmente decoram o cheiro do predador e os descendentes já têm medo daquele predador instintivo. Um exemplo, eu tinha um cachorro, o nome dele era Cérbero. A minha avó, ela ia lá em casa de vez em quando, assim, o cachorro, ele era muito manso com todo mundo. Minto, não era manso não, lembrei agora, não era manso com ninguém. Só que com ela, era outro nível, assim, quando ela tava chegando no portão, ele virava o diabo, ele começava a latir, não sei o que, ele reconhecia o cheiro dela, mas ele tinha medo dela, porque ela deu uns cascudos nele na infância. Isso é uma forma de relação, né? Ele relacionou... É um trauma. Exatamente, ele relacionou aquilo de ruim que ela fez com ela, então eu acho que isso é natural em todos os animais. Sim, então o trauma pode virar um instinto. Então o natural seria influenciado pelo cultural nesse caso.
o trauma, ele destrava, ele desencadeia um instinto, tipo um medo. Talassofobia é medo de mar. Não tem explicação, é instinto. É um instinto porque você teve algum evento na sua vida que você Não, começou... tem gente que tem talassofobia por nenhum motivo. Sim. Só por ver as fotos do mar, a pessoa já tem medo. Não é sem motivo. Absolutamente é alguma coisa que ela Tem relacionou. muita gente que tem fobia sem motivo, tipo fobia de ganso. E não tem motivo. Tipo, ela vai no psicólogo e não tem motivo. É só tipo uma coisa assim. Aí, tipo, às vezes aí parece que é sem motivo, mas tipo, às vezes é uma coisa tipo, muito simples. Às vezes é um barulho alto que ela relaciona. Só que, tipo, ela não tem um motivo pra ter medo daquilo em específico. Ela só relaciona com outra coisa. Exatamente, mas isso é assim que desencadeia uma fobia. Tipo, teve um experimento que um cara fez um experimento antiético, inclusive, com um bebê. Ele tentou desencadear uma fobia no bebê, colocou um rato perto do bebê. O bebê, como ele não relacionou o rato a nada, ele não tinha medo do rato. Tipo, ele quis pegar o rato, etc. Curiosidade. Mas aí. Mas era um rato adestrado, né? Ele não mordia. Pois é, mas o rato, tipo. Não, tô perguntando. O rato não fez nada. O rato não fez nada. Ele absolutamente só andou. O rato tava sendo rato. Não desencadeou nenhuma reação, só curiosidade. Então ele tava neutro em relação ao rato. Só que aí o cara, ele colocou o rato do lado do bebê e fez um barulho muito alto que assustou ele. Aí, toda vez que ele colocava o rato perto do bebê de novo, o bebê começava a chorar. Porque ele relacionou aquilo a uma coisa, a um susto, a um medo. Mesmo que não tivesse nada a ver o rato com o som, entendeu? E é isso que eu relaciono isso com as fobias. Pode ser uma coisa que parece ser nada a ver, mas pode desencadear uma fobia. Sim, mas esse pode ter sido simplesmente um contexto específico do bebê. Às vezes é tipo, até umas coisas que você viu na internet, sei lá, tipo. Por algum motivo eu tenho tripofobia. Eu nunca relacionei buraco com alguma coisa. Eu tinha talassofobia uma época. Eu tinha realmente medo de mar uma época. Eu tinha medo de estar na piscina. Aí eu tinha medo de estar na piscina sozinho. E quando eu entrasse e saísse, eu estivesse no meio do mar. Provavelmente você viu alguma coisa e começou a relacionar isso. Você sentiu alguma coisa, pode ser até sentimentos que você sentiu no momento. Tipo, literalmente pode ser qualquer coisa. É muito estranho. Puxa, alguém vai falar alguma coisa agora? Porque eu tô com um outro assunto pra puxar. Não. Pois puxa, vai, puxa. Puxando uma brasa pra minha sardinha, Perfeito. se você considerar que o ser humano não é tão natural porque ele raciocina, vamos considerar que existe vida inteligente em outros planetas. Eles também não são naturais? Eles são naturais do planeta. Não, tipo, se existe mais de O ponto que a um... gente puxou não foi que o ser humano não é um ser natural por raciocinar. Eu puxei que, tipo, o ser humano ele não é um ser puramente natural porque ele desenvolve cultura, costumes e socialização. Não tô discordando de tu, eu tô falando de outra coisa. Sim, mas é tipo, sobre o assunto em geral. Mas prossiga, vai, pode continuar. A partir do ponto... Nossa, agora eu vou parecer um teórico da conspiração, mas a partir do ponto em que existem outras civilizações inteligentes no universo, eu espero que não existam, mas a partir do ponto que existirem, você pode dizer que esse é um fenômeno natural, se ele acontece mais de uma vez. Enfim. Ai, falando nisso, eu lembrei de uma frase aí, tu mencionou agora que, tipo, espero que não tenha. Que eu lembrei de uma frase eu acho que foi de um cientista, eu não lembro o nome dele agora, mas ele mencionou. O fato de estarmos sozinhos pode ser tanto animador quanto assustador. O fato de estarmos sozinhos no universo. Pode ser tanto algo pra se aliviar quanto pra se assustar, porque, tipo, o fato da gente estar completamente sozinho. Tu conhece o negócio do grande filtro? Então, em conclusão, a gente concorda que o ser humano tem instintos que já vêm com ele, instintos que são produzidos pelo fato de ele viver em sociedade. Concordamos? Sim, que são instintos mais complexos. Exatamente. E alguns Sim. são transformados em ética, porque o ser humano já vem com o instinto bruto e pelo fato que ele foi começando a conviver em coletividade, ele desenvolveu a ética. A ética e moralidade, né, no caso.
E também o fato, eu acho que a gente discordou no ponto de ele ser exclusivamente natural ou exclusivamente cultural, né? Eu não sei nem a minha opinião disso aí. Basicamente, o ser humano pode ser tanto natural, quanto cultural, quanto social, porque ele está envolvido em todos esses meios. Porque ele é de origem natural, ele se desenvolveu socialmente e ele desenvolveu culturas. Então ele é tudo isso. E tudo é nada. Fim da história. É tudo nosso. Tá, então eu vou falar aqui que assim, no final todo mundo sabe que foi Deus. Com certeza. De fato, meu caro. E é tudo nosso. É tudo nosso. Boa noite, meus caros. Durmam bem e sonhem com a gente.